Bom dia, tudo bem? Mais uma madrugada aí, de pé, firme e forte, poucas horas de sono, cansaço corporal, mas não mental. Tomando aqui um cafezinho, estão servidos nessa madrugada para ficar bem acordados, então vamos lá, que hoje vai ser o tópico de as três mais importantes e usadas hoje. Os ansiolíticos, que são do grupo dos benzodiazepínicos, que são o clonazepam, o diazepam e o alprazolam. Bora lá? Provavelmente eu vou fazer um tópico, começar com os hipnóticos agora, que entra aí os Zolpidem entre outros. Vamos lá. Vou começar pelo clonazepam, porque é a medicação mais usada no mundo inteiro, e por ser antiga ela nunca demonstrou muitos problemas comparado a outros ansiolíticos. Vamos lá, então. O clonazepam, nome comercial Rivotril, é um tranquilizante do grupo dos benzodiazepínicos. Sua alta potência e longo tempo de circulação como forma ativa e peculiaridades farmacodinâmicas o tornam um dos melhores tranquilizantes disponíveis no mercado. Além disso, é uma medicação antiga, o que permite seu conhecimento profundo, uma vez que é usada por milhares de pessoas em todo o mundo há muitos anos, sem nunca ter acontecido nenhum relato de efeitos perigosos. Como é antigo, é também barato e fácil de ser encontrado, o que de forma alguma deve ser interpretado como sendo uma medicação de segunda categoria. A segurança dessa medicação é atestada pelo uso que é feito em crianças há muitos anos, sem nenhum problema decorrente ao longo do tempo de uso. A indústria que fabrica essa medicação elegeu este produto como antiepiléptico. De fato é assim, como todos os tranquilizantes benzodiazepínicos, mas o efeito antiepilético não é sua principal função. Seu efeito tranquilizante, sim, deve ser considerado sua principal qualidade. O Rivotril, que é o clonazepam, é eficaz para o controle da fobia social, distúrbio de pânico, que seria a síndrome do pânico, e das formas de ansiedade generalizadas e transtorno social, e para ajudar a controlar sintomas de ansiedades normais decorrentes de situações extremas da vida, como por exemplo um caso que aconteça com você e que você se sinta muito desequilibrado ao ponto de não saber lidar com a situação e não saber encarar. Isso é uma forma de um socorro. Sua alta potência decorrente das situações extremas da vida de qualquer um. Sua alta potência garante quase sempre um bom resultado. Sua prolongada eliminação do organismo diminui bastante o risco de dependência química. A dose comumente empregada varia entre 0,5 e 6 mg por dia, podendo chegar a 20 mg por dia em certos casos. Recentemente foi lançada a apresentação de 0,25 mg de uso sublingual, embaixo da língua, que está indicado para o uso imediato e episódico. Certos pacientes preferem usar a medicação só quando precisa e não o tempo todo, como se costuma fazer. Para esses casos, existe a alternativa de apresentação sublingual. Os principais efeitos. O bloqueio da ansiedade costuma ser sentido logo nos primeiros dias. Com isso, os pacientes costumam adquirir confiança na medicação. Por outro lado, a sedação é também forte, sendo recomendado para quem está com problemas para dormir. Ao longo do uso, o efeito sedativo costuma diminuir. Geralmente ele diminui até 5 dias, é um mar de rosas essa medicação, o clonazepam. Depois ele costuma enfraquecer um pouco o efeito, acostumar, e tem que ser substituído, né? Permitindo que as pessoas foram prejudicadas pela sonolência causada pela medicação e restabeleçam seu rendimento normal. A sedação é muito variável.
Algumas pessoas com 1 mg ficam completamente sedadas, enquanto outras com 100 mg não sentem sono algum. Isso depende apenas das características pessoais de cada um e é impossível saber como a pessoa reagirá caso esteja tomando pela primeira vez. Doses mais altas podem diminuir o desejo sexual e este efeito colateral desaparece quando a medicação é suspensa. Outros efeitos comuns dos benzodiazepínicos, como tonteira, esquecimento, fadiga, também podem acontecer. Vamos considerar os importantes aqui, consideração. Não há relatos de má formação induzida durante a gestação provocada pelo clonazepam. Sempre que possível, no entanto, é recomendável evitar no seu uso nos primeiros trimestres. Acontece, essa medicação é mais segura que outros tranquilizantes benzodiazepínicos. É uma medicação muito importante, ela foi feita em 1960, o clonazepam. Foi feita depois do diazepam. O diazepam teve um início primeiro em 1954. O bom do clonazepam é que ele ajuda muito na ansiedade e na indução do sono. Suas apresentações são em comprimidos ingeridos, comprimido sublingual e gotas. É interessante usar gotas de 2,5 ml por miligrama, que assim você pode dar um início já de 4, 5 até 6 gotas. Depois de 5 dias aumentando para 7, 8, usando um período assim de 21 dias, depois ir diminuindo, tentando se restabelecer, para não ser dependente dessa medicação, porque ao longo do tempo ela costuma diminuir o efeito e até criar resistência. O clonazepam é usado para evitar crises também convulsivas e tem propriedades sedativas e relaxantes, como os países. É prescrito para pacientes com crises epilépticas, podendo ter uso na infância. Nesses casos, para adultos, o medicamento também pode ser usado no tratamento de transtornos mentais, como foi citado, para ansiedade generalizada, para pânico, para fobia social, sedativo para dormir, tranquilizante. Então é uma ótima medicação. Isso que foi feita em 1954 pelo Dr. Leo Steinbeck, que foi feito nos laboratórios da Roche. Agora vamos para o diazepam, mais conhecido como nome comercial ético Valium. O diazepam querido. O que é? O princípio ativo do Valium é o diazepam, tranquilizante dos grupos dos benzodiazepínicos. Para que serve? A principal finalidade do uso dessa medicação deve ser administrada aqui. É o tratamento do transtorno de ansiedade, sendo, portanto, necessários um diagnóstico e uma indicação feita pelo médico. Pode ser usado desde que tenha forma limitada, para controlar a tensão nervosa devido a algum acontecimento estressante, mesmo que não exista distúrbio de ansiedade propriamente dito. Como é usado? A dose da medicação deve ser administrada de acordo com cada paciente, ou seja, a medicação deve promover o máximo de conforto, tranquilização, com o mínimo de efeitos colaterais. Para isso, a dose deve começar baixa e ser aumentada aos poucos, ou o comprimido dividido, ajustando-se a dose às necessidades do paciente. A hora da administração da medicação também deve ser avaliada conforme cada caso. Os pacientes que não estejam dormindo bem podem consertar os comprimidos à noite, como a eliminação dessa medicação é lenta durante o dia seguinte, ela continuar fazendo efeito. Já as pessoas que sentem-se muito tensas durante o dia e não ficam sonolentas, a medicação pode ser administrada ao longo do dia. Os principais efeitos. O principal efeito dos benzodiazepínicos em geral é o relaxamento, como a ansiedade, mesmo quando normal é o efeito desagradável. Muitas pessoas sentem vontade de tomar este remédio sempre que se sentem tensa. Isto não é bom. É o primeiro passo para a dependência química, por isso essa medicação deve ser vendida sob controle médico.
A indicação de um tranquilizante só é feita quando as atividades habituais forem prejudicadas, porque um certo grau de tensão muitas vezes é benéfico e até necessário na vida. Cabe ao psiquiatra apenas ele determinar se há ou não benefício em controlar a ansiedade com as medicações, ou para os distúrbios de ansiedade a indicação de um tranquilizante é sempre conveniente. O segundo efeito é o relaxante da musculatura voluntária, servindo inclusive como anticonvulsivante. É a medicação de primeira escolha para interromper uma convulsão. Outras indicações comuns são para complicações relacionadas ao alcoolismo, como o controle da abstinência alcoólica e do delirium tremens. Os principais efeitos colaterais são sonolência, tonteiras, prejuízo na memória, fadiga, leve queda na pressão arterial. Esses efeitos acometem menos de 10% dos pacientes. Outros efeitos menos comuns que incidem sobre menos de 1% das pessoas são descoordenação motora, excitação, efeito paradoxal, insônia, síncope, quer desmaiar, náuseas, zumbidos, tremores. A questão da dependência aos tranquilizantes deve ser vista com moderação. A palavra dependência é muito forte, como geralmente é usada para designar estados muito fortes, como causados por álcool, morfina ou heroína. O público leigo tende a julgar que a tendência causada pelos tranquilizantes é igualmente forte, o que é um engano. A ampla manifestação social desse engano dá a impressão de que é verdade, mas a dependência induzida pelos tranquilizantes é leve e reversível, sendo que os benefícios proporcionados por eles superam em muitos outros efeitos colaterais. O equívoco existente quanto ao poder da dependência dos tranquilizantes é reforçado pelo fato dos transtornos de ansiedade serem crônicos, sempre que se suspendem os efeitos colaterais. O equívoco... O pior consequência por engano é ver que muitos pacientes sofrendo desnecessariamente por medo de ficarem independentes das medicações, tendo sua qualidade de vida prejudicada com base de crenças infundadas e equivocadas. Considerações importantes. A ação dessa medicação, assim como os demais do grupo, é aumentar a ação do ácido gama-aminobutírico no cérebro. Através desse mecanismo é que esses tranquilizantes exercem seu efeito terapêutico. Essa medicação é segura, mesmo no caso da intoxicação não costuma haver risco de vida, a menos que outras substâncias que deprimam o cérebro estejam presentes, como álcool ou barbitúricos. O uso do álcool concomitante não está proibido, mas o usuário deve ter cautela, pois a sedação será maior, prejudicando os reflexos, principalmente ao dirigir ou manipular máquinas que apresentem risco em potencial. As únicas contraindicações são para pessoas que têm alergia ao seu princípio ativo, sofrem de miastenia grave ou apresentam algum risco de depressão da atividade do sistema nervoso central, como nos traumatismos cranianos. Há evidências de risco em feto humano, embora alguns dos malefícios que antes se pensava existirem, hoje sabe-se que não existem, como o lábio leporino. Mesmo assim, seu uso no primeiro trimestre deve ser feito e seu benefício justificar o risco, que é pequeno, aproximadamente 3%. A medicação, quando tomada pela mãe, que é transmitido para o leite, e o lactente acaba tomando também. Interessante. O diazepam, como mencionamos, o diazepam é um ansiolítico que permite amenizar os sintomas da ansiedade. Ele também atua como anticonvulsivante, prevenindo convulsões e participando de tratamento de condições neurológicas. Então, assim, o diazepam é muito importante para evitar a crise de epilepsia, ataque de convulsão. Após um ataque convulsivo, vamos aplicar 10 mg de diazepam para não dar sequência a mais crise. É uma medicação que dura mais tempo no organismo do que o clonazepam. O clonazepam tende a ser eliminado muito fácil do organismo. Ele ajuda nas primeiras 6-8 horas o seu efeito. Já o diazepam costuma ser praticamente o dobro e até mais. Como tinha
O diazepam é comprimido e é injetável. 5 mg, 10 mg e injetável. Tanto injetável IM intramuscular no músculo, como EV intravenoso na veia. Os efeitos comuns incluem os colaterais: sonolência, tontura, confusão, redução das habilidades motoras e do estado de alerta emocionais, entorpecida, fraqueza muscular, dor de cabeça e visão dupla. Lembrando que o diazepam é muito importante para ele cortar a fissura, como a adicção de drogas ilícitas. Ele reduz a ansiedade, ele combate a ansiedade extrema, a ansiedade generalizada. Ele funciona como uma excelente medicação benzodiazepínica, funciona como sendo um ansiolítico que reduz praticamente muito forte, significativamente a ansiedade. Ele funciona como um tranquilizante, um relaxante muscular. Ele dá uma diminuída na sua pressão sanguínea, sua pressão arterial também. E ele faz com que seja uma das melhores medicações. Só para confirmar que o diazepam, ele foi primeiro criado que o clonazepam. Foi criado em 1954 pelo Dr. Leo Steinbeck, no laboratório Roche também. Então, tanto o Rivotril comum, que é o clonazepam, ele é do laboratório Roche, sendo um medicamento ético, e o Valium, que é o diazepam, que é do Roche, também medicamento ético. Foram importantes essas medicações. Agora vamos para o último, mais importante, o alprazolam. Deixa eu lembrar, o alprazolam é o frontal, né? E você, meu frontalzinho querido? O que é e para que serve? O frontal, ele é o alprazolam. Um dos tranquilizantes do grupo dos benzodiazepínicos, caracteriza-se por ser um tranquilizante de alta potência, sendo bastante eficaz no controle dos sintomas dos transtornos de ansiedade e controle dos estados tensionais não patológicos, devido às situações normais da vida. Também possui um ótimo efeito sedativo, auxiliando os pacientes com dificuldades para dormir. Então ele é ótimo para dificuldade para dormir, ele também é ótimo para combater a ansiedade alcoólica, devido à abstinência do álcool. Seu efeito dura aproximadamente 12 horas, por isso pode ser usado na hora que for mais necessário. Caso a dificuldade principal seja para dormir, usa-se à noite. Caso os sintomas sejam mais proeminentes, de dia pode ser dado pela manhã, caso tanto o dia quanto a noite estejam comprometidos. A administração pode ser feita 2 vezes ao dia. A dose da medicação deve seguir o resultado obtido, considerando sempre os benefícios e prejuízos conferidos pela medicação. Ou seja, o máximo de tranquilização com o mínimo de sedação diurna. Principais efeitos: a tranquilidade induzida e o controle dos sinais e sintomas da medicação são marcantes. Da mesma forma, ao retirar a medicação pode ocorrer irritabilidade, insônia, toteiras, enjoo, dores de cabeça, cansaço, dores musculares. Por isso, a retirada deve ser lenta, respeitando um intervalo de alguns dias para a diminuição das doses. Os efeitos colaterais são os mesmos dos demais tranquilizantes: esquecimento, tonteiras e vertigem, além de reações alérgicas na pele numa minoria das pessoas. Interessante que é o alprazolam, que é o frontal. Interessante mesmo. Ele, na década de 70, ele foi feito. Década de... Isso. 1970 aqui. Em princípio, a aprovação inicial da substância derivada dos benzodiazepínicos foi para uso em pacientes com distúrbio de ansiedade. Mas como bem destacar, 0,5, 1, 2 mg, esses são os comprimidos aí pelo alprazolam. Muito importante para a ansiedade. E existe o alprazolam sendo o nome
em seu princípio ativo, cloridrato, mas ao frontal XR que tem liberação prolongada. Então, na tomada do frontal XR, você tem mais tempo de duração ansiolítica contra a ansiedade. E o vídeo de hoje é esse. Fiquei aqui por aqui. Eu vou ver se tenho mais algum alprazolam. Tem 0,25 provavelmente, que é, como mencionados acima, o alprazolam é um remédio da classe dos benzodiazepínicos utilizado para tratamentos de transtornos e ansiedades. Então, seria ansiedades gerais. Os benefícios são: o medicamento promove ação tranquilizante através da atuação sobre as substâncias químicas do cérebro que sofrem certos desequilíbrios em pessoas com transtorno de ansiedade, próprio indicado para transtorno de ansiedade. Talvez uma medicação que tem pessoas que têm muita ansiedade seria essa ideal, se não são se adequando bem com clonazepam ou diazepam. Forte abraço, tamo junto, se inscreva aí no canal pessoal que ajuda muito e vamos terminar o café.